Fala pessoal, então essa questão aqui, ela é continuação da questão anterior, então eu vou deixar aí no card a questão anterior para vocês, tá? Então vamos lá. Podemos associar a cada elemento do grupo P3 uma matriz que obedece às mesmas regras de multiplicação da tabela da questão 16. Considere que A, B, as matrizes C, D e F são respectivamente, então é o seguinte. O que é isso? Na anterior a gente tinha a estrutura do grupo P3. Quando a gente escreve na forma matriz, por exemplo, isso daí é uma representação do grupo, tá? E analogamente você também vai ter representações de álgebra que vão ser dadas por matrizes, né? No caso lá, as matrizes de Pauli, que é a representação da álgebra do SU2, por exemplo, que aparece lá na mecânica quântica, né? Tá, então vamos lá. Ele quer que determine a C, D e F. Da anterior a gente sabe que AB é igual a D. Então, a gente tem que AB é igual a D. Então, ele te dá aqui A e B, basta a gente fazer a multiplicação, o resultado disso vai ser a matriz D. Então, como é respectivamente, a gente vai identificar o segundo elemento. Então, D é o A ele dá como menos 1, 0, 0, 1. E o B é meio, menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos meio. Então, a gente realizando isso, essa multiplicação. Então, essa linha com essa linha vai ficar menos 1 com meio, menos meio. 0 vezes esse cara dá 0. Então, aqui fica menos meio. Próximo elemento vai ser esta linha aqui, primeira, com a segunda coluna. Então, aqui vai ficar menos 1 com vezes menos raiz de 3 sobre 2, dá raiz de 3 sobre 2. 0 com esse outro cara com menos meio dá 0. Então, isso daqui dá raiz de 3 sobre 2. E agora a nossa segunda linha com a primeira coluna vai ficar o primeiro elemento dá 0. 0 vezes meio dá 0. E 1 vezes menos raiz de 3 sobre 2 dá menos raiz de 3 sobre 2. E, por fim, segunda linha com segunda coluna. Então, 0 com menos raiz de 3 sobre 2 dá 0. E 1 com menos meio dá menos meio. Então, este cara aqui é o nosso D. Então, vamos identificar aqui. Menos meio. Raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos meio. Então, pode ser o A. Agora o B, vamos ver o B. Pode ser o B. C. C não é porque aqui é mais raiz de 3 sobre 2. E aqui, no caso, é menos. Né? Então, o C não é. E o D também não. Aqui tem menos meio, aqui está meio, né? Então, o D não é também. Então, a gente fica entre A e B. Então, até agora a gente determinou o A, o B e o D, né? Então, o D está determinado. O E, o C e o F falta. Tem como a gente obter o C ou o F a partir de A, B e D? Tem, né? A gente só basta olhar a questão anterior à tabela de multiplicação. Então, qual operação aqui que a gente pode fazer cujo resultado dê C, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui. A, B, D. A, D dá o B. B, A dá F, né? Então, aqui a gente tem B e A que dá F. Beleza?
BA resulta em F. Então vamos fazer esta operação aí, que a gente obteve pela tabela de multiplicação do grupo, né? Então F é igual a B vezes A. Aí a gente tem nosso B, que vale meio menos raiz de 3 sobre 2 com menos raiz de 3 sobre 2 menos meio, vezes o A, que é menos 1, 0, 0, 1. Então, linha 1, coluna 1, meio com menos meio, segundo elemento dá 0, então, menos raiz de 3 sobre 2 vezes 0, 0. Então, isso daqui vai dar menos meio. Aí a gente tem um próximo. Primeira linha com segunda coluna. Então, o primeiro termo dá 0, porque ele vai multiplicar por 0, e o segundo vai ficar menos raiz de 3 sobre 2 vezes 1, que dá menos raiz de 3 sobre 2. E agora, segunda linha com primeira coluna. Então, menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos 1, que dá raiz de 3 sobre 2. E o segundo cara multiplicado por 0 dá 0, né? O menos meio. Então, isso daqui vai dar raiz de 3 sobre 2. E, por fim, a gente tem a segunda linha com a segunda coluna. Deixa eu usar outra cor, amarelo. Então, menos raiz de 3 sobre 2 vezes 0 dá 0, e menos meio com 1 dá menos meio. Então, vamos ver qual que resulta na F. Então, menos meio, tal. Então, A está certo. Esse é o F. Bate. Vamos ver o próximo, B. Ó, já não dá porque aqui é menos meio e aqui está meio, né? Então, B não é. Então, por eliminação, a alternativa correta é a alternativa A. Tranquilo? Isso aí, pessoal.